Olá, amigos que acompanham a programação da TVAL. Está começando mais uma edição extra. E no programa de hoje, iremos falar da comissão especial que foi aprovada na Assembleia Legislativa e que terá como intuito analisar o pedido de impeachment contra Carlos Moisés, o governador do estado de Santa Catarina, a vice Daniela Reinert e o secretário de administração Jorge Eduardo Tasca. Também falaremos de projetos de leis importantes. Que impede o aumento de tarifas de serviços públicos em meio a momentos como esse que vivemos de pandemia e também o que dá continuidade ao programa Juro Zero, programa importante esse destinado a microempreendedores individuais. Falaremos também do projeto de lei complementar que muda alguns pontos da carreira da Polícia Civil. E justamente para tratar desses assuntos, estamos hoje com eles, o professor Hildo Silva, que representa a Unisul TV, e a Adelor Lessa, que está representando o portal de notícias 48 e a Rádio Som Maior. Hildo Silva, professor, muito obrigado pela presença e ter aceito o convite. Muito obrigado, Gregório, muito obrigado à produção pelo convite. Vamos fazer uma boa discussão. Adelor, obrigado pela presença. Opa, é um prazer estar aqui, Gregório, contigo, com o professor Hildo, nossa referência positiva aqui no sul de Santa Catarina, e que seja um programa produtivo e esclarecedor. À disposição. A mais recente notícia agora é a escolha do presidente dessa comissão especial, que é o João Amin, do vice, o Maurício Kudlark, deputado Maurício Kudlark, e do relator, que é o Vampiro. Professor, já era esperado esses nomes aí para a presidência, vice e relatoria? É uma surpresa a definição dos nomes, né? É importante que esses dois parlamentares sejam iluminados para fazer um trabalho que seja menos traumático para o nosso estado de Santa Catarina. É um processo necessário, é um processo justo. Toda investigação parlamentar sobre o exercício do governo é importante e este é o papel. Neste momento, contudo, onde o Estado está muito fragilizado, porque o Brasil está fragilizado, o mundo inteiro, e as pessoas, o cidadão está sofrendo por demais por conta da Covid-19, essa pandemia que tem tirado o sono de milhares, milhões de pais de família. Então, é muito importante que os parlamentares tenham o equilíbrio para fazer um trabalho que impacte o mínimo possível na vida do cidadão, como se isso fosse possível. Adelor, esperado os nomes já que vão compor a presidência, a vice e a relatoria? O Gregório, o fato novo acabou sendo a candidatura do deputado Gessé Lopes, né, que acabou se apresentando como candidato. Havia um entendimento, o Gessé não havia se apresentado, se apresentou no momento de composição e de eleição, que era praticamente uma reunião referendar nomes. O Gessé acabou se apresentando e acabou criando uma situação e foi para o voto, e acabou sendo eleito o Vampiro. O Gessé teve apenas o seu voto. E o Vampiro, num ato de partilha, né, num ato de simpatia, né, de bom relacionamento, convidou o Gessé para ser o seu adjunto. Ok, digamos que a mesa diretora da comissão está montada. Era mais ou menos o que estava encaminhado, com o João Amin, com o Vampiro, os dois ocupando as principais funções. O Vampiro é advogado, o que lhe dá condições técnicas de encaminhar esse processo, que é um processo delicado, é um processo, como disse o professor Hildo, é um processo que vai causar alguns desdobramentos ao Estado. Não acredito, seja para lá ou para cá, seja decidindo por esse ou por aquele encaminhamento, que isso vai prejudicar o andamento das coisas no Estado. Nós temos aí uma pandemia a enfrentar, fora isso, a economia do Estado caminha com as suas próprias pernas e caminha forte. Temos aí sinais de recuperação em vários segmentos da economia. Que os deputados consigam, né, com boa visão, com sensatez, com muito cuidado, com muita calma, encaminhar de forma rápida, célere e, principalmente, tudo dentro dos requisitos legais, para que não tenha que avança, retrocede, vai de novo, empurra, estica e tal. Então, que seja o processo dentro do rito, dentro da legalidade, mas que seja o mais rápido possível para a gente sair dessa de uma vez, né? E, professor, inclusive essa comissão vai ter por finalidade também avaliar as defesas, né, dos três, né, que devem chegar essas defesas até o dia 2 de setembro aí. Como deve ser. Todo processo tem uma acusação e precisa do amplo direito de defesa. É importante o posicionamento do governador, da vice-governadora e do secretário. É bom salientar que este processo de impeachment, ele avalia
o aumento do salário dos procuradores, né? Ele não avalia a crise dos respiradores, por exemplo, que é outro pedido de impeachment motivado já na Assembleia Legislativa. E os parlamentares precisam ter o equilíbrio e a sensatez de não misturar as estações. A cassação, o pedido foi feito para um determinado tema. Os outros temas terão de aguardar as suas vezes para que ocorram ou não, dependendo da admissibilidade a ser admitida ou não admitida pelo presidente da Assembleia, e, de novo, a criação de uma nova comissão processante. Então, esse cuidado é preciso que haja. O foco é o que o governador diz, o aumento determinado pela Justiça. Os deputados entendem que, para fazer um aumento de salário, precisaria de uma lei aprovada no Legislativo, e essa é a boa discussão que vai ocorrer, que vai acontecer nessa comissão processante. O papel do relator, lembrando aqui o impeachment do presidente Collor, por exemplo, que foi o primeiro impeachment que ocorreu no Brasil ao longo da história e que teve na figura do senador Zé Paulo Bisol, que era um advogado, depois juiz, que era um cara conhecedor das leis, foi o que garantiu o bom andamento. Então, o papel do deputado Vampiro é importantíssimo no alinhamento e no delineamento do texto que vai, ao final, pedir a cassação ou a absolvição dos 3 implicados neste momento. Adelor, na sua visão, o papel do relator, como disse o professor Hildo, é extremamente importante nesse processo, né? Não é que os deputados pensam que o aumento dos procuradores teria que passar pela Assembleia, é o que diz a lei, está escrito na lei, né? E houve uma atrapalhada do governo em relação a isso, que tinha uma lei do próprio Vampiro para tentar regularizar isso, foi aprovada na Assembleia, o governador vetou, e aí depois, entendeu, e aí tentou fazer de novo, enfim, o governo cometeu Há nesse processo há 2 questões. É o impeachment. O processo de impeachment ele tem que ter o respaldo técnico e tem que ter a leitura e tem o ambiente político. Sem um e sem outro não acontece. Nesse caso existem os dois ingredientes. O governo catarinense ele é um governo que está marcado por falhas técnicas, graves equívocos, problemas políticos enormes, problemas de gestão e graves problemas inclusive de legalidade, ilegalidade e ilicitudes. Temos o caso dos respiradores, que é inevitável que você faça sem olhar para isso. Você encaminhe o processo de impeachment sem olhar para isso. Foram 33 milhões de reais pagos de forma indevida, ilícita, mesmo com toda a orientação do governo para não fazer. Teve o hospital de campanha, você não pode deixar de consultar o hospital de campanha, a contratação, que chegou a ser contratado, o hospital de campanha, mas depois foi cancelado o contrato. Então, o julgamento, o processo de impeachment tem tem esses dois ingredientes. Há o problema técnico-jurídico. O Collor foi cassado por uma bomba? Não foi. A Dilma foi cassada pelas pedaladas fiscais? Não foi. Mas, além disso tudo, tem também outros pedidos e processos de impeachment que estão caminhando à Assembleia e que certamente serão anexados a esse fato. Nós estamos diante de uma situação que temos um governo marcado por ilegalidades, ilicitudes, problemas graves de gestão, equívocos técnicos, né? E tudo isso a gente costuma definir como o conjunto da obra que está levando o governador a essa condição que pode afastá-lo e que pode levar à cassação do seu mandato. Professor Hildo, inclusive são assuntos extremamente delicados, né, que vão exigir um trabalho árduo aí dessa comissão, né? Não tenha dúvida. E é o papel do deputado, é o papel do parlamentar que foi eleito com 2 objetivos claros e colocados na Constituição. O primeiro é fazer a legislação que vai regular o Estado catarinense. E o segundo é fiscalizar o Executivo, os atos do Executivo. O Adelor está coberto de razão quando fala das atrapalhadas do governo. Ainda há, eu não estou defendendo o governo, eu estou falando do que acompanha e do que se vê. Ainda há uma expectativa do governo em alcançar uma maioria dentro da comissão e depois no plenário para evitar a cassação. A cassação do presidente Collor
foi política. A cassação da presidente Dilma foi política. O Supremo, 25 anos depois, absolveu o presidente Collor daqueles crimes pelos quais ele foi acusado. O Collor foi absolvido do que foi condenado pelos deputados e senadores no Congresso Nacional. No futuro, se chegar ao Supremo essas votações em relação a Dilma Rousseff também, ela pode ser absolvida. Mas, neste momento, a questão é política. E o Adelor frisou isso, né, deu ênfase a essa questão também. O governador, eleito numa retórica de nova política, não deu voz e não deu vez aos deputados que são representantes da população e que pleiteiam benefícios, recursos, obras para o seu eleitor, para o eleitor dele, deputado. E isso não vem acontecendo. O governador conseguiu, inclusive, brigar com parte dos 6 deputados que foram eleitos sob a mesma legenda, sob o número 17. Então, o governador enfrentará sérios problemas na esfera política. E este é um tribunal político, por isso, dentro da Assembleia Legislativa. Não está lá no judiciário fazendo uma avaliação do que foi o governo, do que dizem os deputados e do que diz o governo. Não. Os deputados com vigor e força dizendo o que entendem e o governador tratando da sua defesa. No final, haverá uma votação dos 40 sobre o que é o futuro do governador e da vice-governadora. Da política pode-se esperar de tudo. O que nós torcemos, que o Adelor falou e que eu me refiro, é que os deputados tenham a sensatez e o equilíbrio para serem muito rápidos e provocarem o menor impacto possível com esse processo, que é necessário, no entendimento dos parlamentares é necessário, que esse processo sirva para colocar os pratos limpos, mas também ele seja muito sério e muito rápido para que o Estado não sofra. A população catarinense não merece que isso se arraste por muito tempo, a ponto de prejudicar a economia, a ponto de prejudicar a educação, prejudicar a destinação de recursos à saúde. Esses recursos são muito caros à população e estão faltando. Então, é importante que os parlamentares olhem a sociedade na hora de acelerar ou não acelerar esse processo. Porque tem uma questão importante, que é o dia 30 de dezembro, metade do mandato. Se o governador sair antes da metade do mandato, vai ter uma nova eleição. Se ele sair depois da metade do mandato, terá outra eleição com outra configuração. Então, não dá para arrastar até 30 de dezembro, mesmo sabendo que a partir de 1º de janeiro uma realidade e antes de 30 de dezembro outra realidade. Teremos uma nova eleição, só para contribuir, e o professor Hildo, como sempre preciso, cirúrgico, teremos uma nova eleição se o governador e a vice renunciarem até 31 de dezembro, porque o andar na normalidade do processo de impeachment na Assembleia, ele só vai terminar no ano que vem, na normalidade, porque tem o afastamento, aí são 6 meses, 6 meses vai terminar em 2021. Terminando esse processo em 2021 na normalidade, nós teremos aí não teremos mais eleição direta, teremos eleição de um governador pela Assembleia, pelos 40 deputados. Se o governador for afastado, instalado o tribunal do impeachment, e lá na frente o governador for renunciar e a vice também renunciar, que não termina o processo, mas eles podem renunciar em novembro, dezembro, aí sim teremos uma nova eleição. Agora, é lamentável, né, que o nosso Estado tenha passado por tudo isso, né? É lamentável que nós estejamos vivenciando esse momento. É muito triste isso. O nosso Estado, e não é porque a gente está aqui, isso não é uma bravata bairrista, o nosso Estado é um Estado privilegiado, é um Estado que tem uma economia, uma economia muito diversificada, é um Estado que onde o todo, né, a vida não está pendurada no governo, né, o setor produtivo caminha naturalmente, nós temos aí o agronegócio, nós temos a indústria metalmecânica, nós temos N tantas atividades que giram independente do governo. Como dizem aí alguns líderes empresariais, se o governo não atrapalhar, o Estado vai embora. Então, é lamentável que nesse momento que nós vivemos com a pandemia, onde o governo, inclusive, tem uma gestão questionada e condenada pela Justiça, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário,
porque o faz de forma indevida, onde nós temos graves problemas gerados pela pandemia, que depende de governo, desse ou daqueles. Isso é uma questão mundial, né? O governo não faz como deveria fazer, de acordo com o Judiciário e o Ministério Público. Comete equívocos, inclusive, na condução da pandemia. Começou bem e depois acabou se equivocando no encaminhar, porque confundiu partilhar ações com repassar problemas. Então, nós temos esse caso, esse nó para desatar. Ele precisa ser desatado. O governo, não é que os deputados estão fazendo impeachment, o governador, com a nova política, resolveu não atender os deputados. Não. O governo atual, ele assumiu, chegou com a bandeira da nova política, mas faz uma política equivocada, isolado, autoritário, a soberba é a marca do governo, faz de cima da colina e não conversa com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com as entidades representativas, com as federações, com a estrutura, não conversa com o Estado, manda ordens. E isso acabou gerando, não é apenas uma questão de, eu quero ser ouvido, então com ele não vou, não. Isso acabou gerando, o governo não tinha experiência de gestão, não tinha conhecimento da máquina e se isolou e não ouviu. Acabou trocando os pés pelas mãos, cometendo N equívocos. Então, é tudo isso que está levando a um processo de afastamento e julgamento do processo de impeachment. A tendência é que nessa comissão dos 9 tenha 9-0 pelo afastamento do governador ou 8-1 pelo afastamento do governador. É a tendência hoje. E depois vai para o plenário o parecer da comissão. No plenário, hoje o governo teria dificuldade de conseguir os 14 votos para evitar o seu afastamento. Tudo isso porque não é uma questão de vendetta dos deputados contra o governador, é o conjunto da obra, como disse, tudo isso. O governo fez sobrar motivos por isso. Então, sobre os trabalhos da Assembleia Legislativa e os trabalhos dessa comissão especial, vamos ver o que disse o presidente, agora eleito, então, João Amin. O prazo das defesas se encerra no dia 2. Assim que chegarem essas defesas, a gente vai agendar uma reunião imediatamente para que possamos, o próprio relator e o relator adjunto possam apresentar o seu cronograma de trabalho e a gente poder dar o andamento, que é um andamento curto. São apenas 5 sessões, então será um trabalho curto, porém espero que um trabalho intenso e justo para dar a todos os envolvidos o amplo direito de defesa e para que os deputados, não só os membros da comissão, mas posteriormente o plenário, os 40 deputados possam votar e escolher da melhor maneira. Então nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais aqui da comissão especial que está responsável por analisar o pedido de impeachment do governador, da vice e do secretário de administração. É um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Edição Extra e hoje estamos tratando da comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment do governador Carlos Moisés, da vice Daniela Reinert e do secretário de administração Jorge Eduardo Tasca. Estamos também conosco hoje no programa o professor Hildo Silva e o comentarista Adelor Lessa. Adelor, se nós fizéssemos um comparativo da situação atual com a situação do Paulo Afonso lá atrás, há bastante diferença no que diz respeito aos bastidores, o que vem sendo trabalhado aí pelo governo? A diferença da noite para o dia, Gregório. Porque o governo Paulo Afonso, eu não vou entrar no mérito das causas, né, do que levou o Paulo Afonso, do que levou o Moisés. Eu não vou fazer comparativo entre os dois. Eu vou fazer uma relação política, porque, como foi dito pelo professor, a gente combina nisso, esse desdobramento, o desfecho disso é um julgamento político. Então, o Paulo Afonso tinha um exército, que era o MDB. E o MDB era um partido estatal. O MDB se mobilizou pela preservação do Paulo Afonso, se mobilizou fisicamente na Assembleia, tomou a Assembleia quando o processo foi encaminhado para votação e antes disso, e o MDB se mobilizou muito nos bastidores, tentando compor e recompor. Foi uma época de muitas possibilidades que foram levantadas, inclusive de caçar o Paulo Afonso e deixar o vice, José Augusto Wilson, que era o vice na época. Então, teve muitas negociações.
E, repito, o Paulo Afonso teve um exército com ele, além de aliados políticos importantes em outros partidos. Na época existia o PFL, e os deputados, inclusive, do PFL, 2, 3 deputados, que acabaram salvando o governador Paulo Afonso nesse processo de impeachment. O Moisés não tem ninguém. Para não dizer que não tem ninguém, tem o presidente estadual do PSL, o deputado federal Fábio Chioquete, que é a liderança política hoje que mais se articula, e tem o secretário Paulo Eli, que tem trabalhado muito nos bastidores, o secretário Jorge Eduardo Tasca, e praticamente só. Não tem, como disse, para usar o exemplo do MDB, o governador não tem um exército de rua, de militante, de mobilização a seu favor. Ele não tem quem levante. Ou agora, ultimamente, nos últimos tempos, que nós ouvimos alguns discursos a seu favor no plenário, da líder do governo, a Paulinha, que agora resolveu se manifestar, mas são assim, conta nos dedos, você não fecha uma mão. Então, a postura do governador levou a isso. Quando eu digo que ele está isolado, a prova está aí. Entendeu? Ele não tem time, ele não tem torcida, ele não tem militante, ele não tem exército na rua a defendê-lo. Isso pode ser decisivo no desfecho do processo. Professor, em momentos diferentes, então, dessa questão dos bastidores aí, com relação ao governo atual e o governo Paulo Afonso. O momento é diferente por conta também do comportamento da imprensa, a grande imprensa, o que sobrou da mídia impressa. Eu lembro que o Diário Catarinense atuava muito fortemente nas coberturas. Os veículos rádio e televisão eram extremamente ativos naquele momento. E hoje, essa discussão chega muito às mídias sociais, onde há o achismo. As pessoas comentam muito. E o Adelor tem razão, porque o MDB, até hoje, é o maior partido do Estado em número de filiados, em número de figuras importantes, e tem ex-governadores, tem aliados de primeira hora em todos os tempos que se movimentaram naquele momento em defesa do governo Paulo Afonso. Claro, era o governo do MDB. Agora, hoje, nem é mais o governo do PSL. E o PSL, que até a eleição era muito pequeno, era quase nada, e hoje volta a ter uma insignificância no cenário nacional com a saída do presidente da República. Então, não há hoje partido como havia. O que o governador tem é um MDB que pode se aliar, mas aí é outra história, aí é o que vai acontecer durante o processo, se o governador apresentar uma capacidade de articulação que nesses 2 anos de governo não apresentou. O governador não é um hábil negociador político. Ele ganhou as urnas um pouco pela novidade e um pouco pelo racha dos 2 maiores partidos que estavam na briga pelo cargo de governador na sucessão do Colombo. O partido que estava contra o governador jamais teria o apoio ou a cartada do MDB. Agora o MDB pode ajudar, mas o governador vai ter de ter uma grande habilidade, um grande comando, não no comando da ordem, como disse o Adelor, que é uma das especialidades. Vai ter de ter comando do time e articulação. O governador e a vice-governadora, pela inexperiência política, não demonstraram e não sei se conseguirão demonstrar. Existe margem para resolver a questão? Existe sim, é um tribunal político, não precisa ser só a legalidade, a questão é política. O governador conseguirá aglutinar um grupo de pessoas para defendê-lo? Essa é a grande incógnita. Pessoas levantando a mão para serem chamadas para defendê-lo, já existem. O que falta é a capacidade para aglutinar este grupo, criar esta força, que não precisa ser tão grande em relação aos 40 deputados, que precisam trabalhar para salvar o mandato do Moisés. Mas o comando tem que vir da cadeira do governador que tem a caneta. E isso também pode complicar os 2 últimos anos de governo. Se o governador entregar alguns anéis, poderá ficar sem os dedos no final do exercício, nos 2 últimos anos que faltam, se ele conseguir vencer essa barreira política, essa etapa importante. Nós dissemos aqui que ela é importante,
no momento democrático, que é a discussão dos papéis de cada um dos poderes, e o governador se vê, neste momento, nesta empreitada, que é a própria sobrevivência. O governador ganhou a eleição e todos os seus méritos, sem deixar de reconhecer méritos que tem, mas não foi isso que foi preponderante na eleição, né? As pessoas não conheciam o Moisés. Nós aqui do Sul, nós ainda conhecíamos um pouco do Moisés, porque ele foi comandante do Corpo de Bombeiro de Tubarão, sua terra, e trabalhou também em Criciúma, mas o Estado não conhecia o comandante Moisés. Ganhou a eleição por causa do número, fenômeno 17. Grudou no presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro que levou o Moisés para cima no final. Então, sejamos claros. Então, ele ganhou com um partido pequeno, inexistente, né, até então, e que foi montado, elegeu uma bancada expressiva, tal, por causa do presidente Bolsonaro, do fenômeno do Bolsonaro, o fenômeno 17. Mas veja, hoje tem 6 deputados do PSL na Assembleia, 4 contra ele. A vice-governadora rompida com ele, os 2 do PSL. O governador tenta, fala, por exemplo, se fala num governo de ampla coalizão, com vários partidos, trazendo vários partidos para o governo, para tentar montar uma base de apoio na Assembleia e tal, não apenas para fugir do impeachment, mas para tentar viabilizar a governabilidade. Mas o governador não consegue fazer isso, não consegue viabilizar esse governo de ampla coalizão, porque o problema, o X da questão é confiança. Será que, pelo já passado, pelo que vem acontecendo desde o ano passado, meio desse ano, será que depois de salvar do impeachment os compromissos serão mantidos? Dá para confiar? Não dá para confiar? É isso que segura. O MDB, por exemplo, tem 9 deputados. Ontem à noite ele vem se reunindo e se reuniu de novo e diz, decidiu votar em bloco, para lá ou para cá, pelo afastamento, pelo impeachment ou contra 9 deputados. Se o MDB fechar com o Moisés, 9, mais os 5 que apareceram na comissão, mais o Minotto, daqui a 1, mais o MDB, majoritariamente hoje está a favor do afastamento do governador e está pelo impeachment. A vice-governadora Daniela Rainer, ela trabalha, articula, mexe muito, a advogada do Bolsonaro, a UFA veio do Estado, tratou juridicamente e tentou tratar politicamente, esteve na Assembleia e tal, no sentido de tentar. Vai o Moisés, mas fica a vice, ou seja, retirar a vice do processo. Não conseguiu, mas ela vai continuar tentando. Para mim, inclusive no entendimento, a projeção que eu faço é que o X da questão passa pela Daniela, ela conseguir juridicamente sair do processo, eu acho que é a grande expectativa, e se lá na frente, se os dois formarem no processo, instalado o Tribunal de Impeachment, se lá na frente, lá em novembro, os dois não vão renunciar para provocar uma nova eleição e impedir que a Assembleia eleja indiretamente o novo governador. Essa é a minha expectativa desse processo. Professor Hildo, o rito agora continua, então, com a chegada das defesas, né, dos 3. Essa comissão irá analisar, vai dar um parecer sobre isso, que vai gerar um PDL, né, um projeto de decreto legislativo, que vai ser encaminhado, então, para os demais deputados avaliarem, e mais à frente vem, então, a montagem da comissão julgadora, que é extremamente importante, é extremamente técnica, que ela vem com 5 desembargadores e 5 deputados. Extremamente importante essa comissão, né? Não tem dúvida. O rito, ele prevê o amplo direito de defesa, porque a comissão pro ataque está formada, a próprio aceite do pedido de impeachment pela Assembleia até aqui e a admissibilidade feita, né, já abre a acusação. Então, agora é preciso que haja defesa dos 3 embrincados nesse processo. Com a renúncia, se houver renúncia, que está sendo cotada, se cogitou já desde mais tempo, depois de aberto o processo de impeachment, efetivamente, no caso do Collor, não teve valor a renúncia. O Collor renunciou e foi cassado e perdeu os direitos políticos por 8 anos. Então, claro, os desembargadores darão um ar, não só um ar, mas um quesito importantíssimo da legalidade, da justiça, para evitar as acusações de que é só político. É um tribunal político, nós sabemos disso, né? Mesmo que haja problemas legais, e se os deputados acharem que não e votarem contra,
acabou, não há o que se fazer. E mesmo que haja o interesse político para absolvê-lo, ele será absolvido, com ou não implicação legal. Então, este processo delicado o presidente Bolsonaro não poderá fazer, o governo federal não poderá fazer muita força para Santa Catarina, porque o presidente, o governo federal já demonstrou em diversos momentos que não se envolve, que não entra. O presidente já tem problemas suficientes para ele, com o que tem dito, com algumas coisas que tem feito, né? Então, o governador vai estar sozinho nessa jogada. Ainda por conta da composição da Assembleia, o MDB votando em bloco, como diz o Adelor, e é fato, votando a favor ou contra, não garante, nem garantiria se tivesse os 6 que o governador se elegeu, os 6 do PSL. Ele perdeu a própria base. Uma base pequena, dentro dos 40, mas ele perdeu a própria base. Então, a capacidade de articulação do governador para evitar chegar nesses momentos que é o grande teste para o político Carlos Moisés. Parece que ele não tem esse vigor, essa fortaleza toda, mas quanto ao rito, ele busca a perfeição, não existe perfeição. Mas quanto ao rito, depois dos parlamentares fazerem essa primeira avaliação, a comissão processante fará uma avaliação um pouco mais técnica, equilibrada entre a técnica e a política. Nesse momento é eminentemente política, apesar da formação dos parlamentares que estão envolvidos, como é o caso do Vampiro. Adelor, essa comissão processante aí é extremamente importante para trazer à luz aí questões legais, né? Já que tem à frente várias pessoas ligadas à lei, né? Claro. O professor Hildo citou o presidente Bolsonaro, que não pode se envolver. O presidente Bolsonaro não quer se envolver. Nós tivemos aqui há poucos dias, em Criciúma, o filho do presidente, o deputado federal, campeão de votos na eleição proporcional de 2018, Eduardo Bolsonaro, e que foi claro, no entendimento do Bolsonaro, o governador Moisés é tratado, vou usar um termo que ele usou, como traíra. Por quê? Porque o governador Moisés se elegeu com 17 e qualquer cidadão sabe disso, o governador Moisés se elegeu colado no presidente Bolsonaro. Se tivesse ele em qualquer outro partido, ele não teria chegado a 30% dos votos que teve. Se o outro candidato, Daniel Freitas, que foi federal, Fábio Choquete, que foi eleito federal, a Daniela Rainer, que foi eleita vice-governadora, fosse candidato grudado no presidente Bolsonaro, possivelmente, provavelmente, teria o mesmo fenômeno. Mas, enfim, depois disso, o governador Moisés se afastou do presidente Bolsonaro, defendeu teses diferentes do presidente Bolsonaro e disse que não era bolsonarista, num outro momento, claro, numa outra circunstância. E isso acabou sendo muito mal recebido lá. O presidente Bolsonaro não é que não possa ou não deve, ele não quer morrer para tentar salvar o governador Moisés. Verdade. Professor Hildo, vamos dar um tempo então de falar de impeachment, do processo de impeachment, e falar também de algo importante na casa, que foi a aprovação da lei complementar que altera pontos da carreira da Polícia Civil. Entre eles, a incorporação da IRESA, né? A IRESA, que é a indenização de regime por serviço público, que antes os policiais acabavam perdendo por estar de férias ou estarem afastados ou até mesmo por aposentadoria, né? É importante esse processo, né? É importante porque a legislação era mais antiga, então essa atualização nas carreiras é muito importante. O cuidado que os parlamentares têm que ter, que o governo, ao propor, tem que ter, é não onerar ainda mais o Estado, porque já é uma carreira privilegiada com recursos, com salários, se não são dignos, é por conta do tamanho do Estado e por conta das despesas obrigatórias. Contudo, é preciso um equilíbrio. O servidor tem direito a receber o melhor salário, contanto que esse salário não comprometa as finanças do Estado no atendimento à população. E a Polícia Civil, que tem um papel importantíssimo na investigação, um papel importantíssimo na proteção à sociedade, está num cenário de que Santa Catarina é privilegiada, né, falando sobre outros estados, caótico,
né, o cenário em relação à segurança pública. Santa Catarina vive alguns problemas pontuais, mas não chega a ser caótica a nossa segurança por conta da atuação da Polícia Militar, da atuação da Polícia Civil, das guardas municipais nos municípios, e bombeiros e todas as forças, Polícia Rodoviária Estadual, e aí entram as forças federais também. O Estado não chega a ter problemas sérios de segurança. Claro que, corporativamente, há muita pressão pela melhoria constante da remuneração e dos salários. Ocorre que os parlamentares têm que ficar atentos para não criar maiores distorções do que aquelas que já existem. Inclusive, Adelor, tem a questão da carreira dos delegados aí também, né? Que vai exigir um pouco mais de experiência desses profissionais, né? Gregório, o professor Hildo fez uma leitura perfeita. Voto com o relator. Os delegados, os policiais civis. O Estado catarinense, digo de novo, é um Estado privilegiado. Nós a joia da coroa. A gente vive aqui e a gente acaba se acostumando com o dia a dia e acaba, às vezes, não percebe o diferencial, o quanto é diferenciado o Estado catarinense em relação ao restante do país. Nós somos uns privilegiados no estado em que vivemos. Temos problemas? Claro, problemas gravíssimos, e aqui, se a gente fosse fazer uma lista, eu e o Hildo aqui iríamos usar o programa todo falando de problemas que tem, de infraestrutura, de logística, para cá, para a segurança. Agora, melhor, privilegiado em relação ao restante do país. Ponto. Segundo, policiais civis e policiais militares são, via de regra, competentes, eficientes, dedicados, todas as homenagens, uma estrutura de segurança bem encaminhada, um bom trabalho. Eles merecem aumento, merecem que a carreira seja regulamentada, ajustada, atualizada, modernizada, do ponto de vista da legalidade? Claro que sim, mas isso não pode fazer engordar a viúva, não pode engordar a máquina a ponto de inviabilizar, não pode matar a vaca, entendeu? Então, tem que cuidar com tudo isso. Há outros problemas que devem ser considerados, como, por exemplo, o caso dos ACTs, os ACTs da Polícia Civil, os ACTs do sistema prisional, especialmente do sistema prisional. O concurso foi feito, eles estão aprovados, aguardando chamamento, e o governo não chama e nomeia ACTs, caráter temporário. Isso está equivocado. Então, no momento em que se trata disso, do ajuste, da atualização, da correção, da carreira dos profissionais da área da segurança, se busca a legalidade, ok, mas então que se considere isso também, né, que nós temos a resolver, que daqui a pouco o concurso caduca e aqueles que fizeram concurso e que estão esperando, porque pagaram para fazer concurso, estão esperando, não foram chamados, enquanto que estão aí ACTs, o que permite a manobra política, agora nesse processo de tentativa de escapar do impeachment e do afastamento. Não estou dizendo que a pessoa física ou o governador, mas o governo, por seus representantes, por seus operadores políticos, estão trocando cargos de diretor de porto a chefe de setor da penitenciária. Né? Por quê? Porque são cargos nomeados, ACTs e cargos de direção, né? Que são cargos de confiança. É isso que tem que... Eu acho isso mais preocupante, que merece uma ação mais imediata do que outras tantas questões. Tá certo, então nós vamos para mais um breve intervalo e no terceiro bloco vamos falar de projetos de leis importantes que foram aprovados na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Um instante só, já voltamos. Estamos de volta com o último bloco do programa Edição Extra e agora vamos falar do projeto de lei extremamente importante do deputado Milton Obos, que impede o reajuste de tarifas de serviços públicos durante momentos como esse, de pandemia. Vamos ouvi-lo. Infelizmente, nesse ano nós vivemos durante a pandemia, o governo mudando a base de cálculo do ICMS para os produtores rurais, o que, na minha visão, é um crime contra aqueles que produzem, aqueles que trabalham, aqueles que geram renda, no momento onde a preocupação toda é com a vida e com os empregos, né, com o desemprego e com as dificuldades que todos passaram. O pequeno agricultor familiar, hoje em Santa Catarina, tem uma grande parte da sua renda na venda da merenda escolar, uma parte deles. As escolas estão fechadas, eles não estão vendendo nada.
mas a energia está sendo paga mais cara. Então, esse projeto de lei que hoje nós aprovamos, esperamos que o governo de Santa Catarina sancione e tome as devidas providências, inclusive corrigindo essa distorção feita com o povo trabalhador de Santa Catarina. Professor Hildo, então, medida importante, né? Foi muito discutida a questão da energia elétrica agora que teve o reajuste e vem prejudicando os empresários, pequenos empresários, grandes empresários, que estão vendo o fluxo de caixa cada vez mais vermelho, ou seja, não entra dinheiro, só sai. Então, essa é uma medida importante, né? Segurar alguns reajustes. O parlamento tem esse papel num momento delicado como esse que nós estamos vivendo. Os trabalhadores tiveram redução no salário, as empresas tiveram redução nas margens dos resultados por conta de uma redução, de uma queda nas vendas, e o Estado está perdendo muita arrecadação. Aqui na nossa região, no Tubarão, uma das cooperativas de eletrificação rural, no primeiro mês do contingenciamento, deste isolamento social, distanciamento social, quando as atividades tiveram redução, no primeiro mês, lá entre março e abril, teve uma inadimplência de 35%. Em 3 meses, essa cooperativa não conseguiria mais comprar energia para entregar. Então, o risco é de continuidade, é preciso ter cuidado. Claro que quanto mais houver um aumento na tarifa, maior dificuldade da população e maior inadimplência. Então, aumentar não quer dizer que vai resolver o problema das cooperativas e da própria companhia estadual, que é a Celeste. É preciso ter cuidado de não criar um problema maior para a população e para o empresariado, porque o empresário também está com dificuldade de recolher os seus impostos, de recolher todas as taxas e contribuições, pagar a matéria-prima e os salários para continuar a atividade. Então, é um momento onde todos têm que cuidar do seu quinhão. Não adianta, dia desse veio a notícia de que o pedágio quase dobraria. A mesma coisa, um trabalhador que precisa passar ali, uma empresa de ônibus que precisa cruzar, um caminhão. Então, no Brasil, nós fomos chamados a economizar, lá no governo Fernando Henrique, a economizar energia por conta do apagão. Em seguida, todo mundo economizou e o Estado criou um imposto que tinha que remunerar o concessionário do serviço. Não pode ser assim. É preciso responsabilidade com o cidadão. É preciso responsabilidade com o cidadão empresário. É preciso responsabilidade com as finanças públicas. Então, há que ter equilíbrio, que essa legislação aprovada promova esse equilíbrio, garantindo que o cidadão consiga pagar a sua energia e, se houver economia, ele não seja penalizado para pagar um pouco mais de taxa. Porque também não tem graça. Quem não sabe brincar não desce para o parquinho. Então, não peça economia se depois vai ser penalizado por conta da economia. É preciso muito cuidado. Os salários estão subindo a 1,5%, 2%, 3%, porque a inflação está baixa. Então, não pode haver uma majoração de serviço público ou de serviço outorgado pelo poder público numa tarifa maior do que essa. É preciso prudência e equilíbrio. Ainda bem que há a iniciativa pela lei, mas, lamentavelmente, não precisaria chegar a uma criação de lei para que todos nós seguíssemos e enxergássemos o cenário e o horizonte que estamos vivendo. Adelor, importante esse projeto de lei aí, né, para barrar esse tipo de reajuste. Gregório, isso, como disse o professor Hildo, não deveria ser necessário um projeto de lei, tramitação, assembleia, projeto, para ir a sanção, não precisa. Isso deveria ser um ato administrativo. E não só não ajustar, não cortar energia, não cortar água, momentos excepcionais, medidas emergenciais excepcionais. O momento que nós estamos vivendo é uma excepcionalidade, é emergência mundial. É um momento de calamidade no mundo. Não é um caso do sul de Santa Catarina, não é um caso da cidade do Rio, da cidade do... Não, é o momento do mundo inteiro passando por tudo isso, por uma situação de calamidade que ninguém sabe onde é que vai terminar. Entendeu? Ninguém tem modus operandi dessa calamidade. Então, mais do que não reajustar a tarifa, é congelar a tarifa e não cortar. Tinha que não cortar a energia, não cortar a água, espera passar para que todos continuem, pelo menos, sobrevivendo, comendo, se virando, tocando, girando, senão não dá. Mais do que isso, nesse momento que se fala
isso é a presença do governo, né? O poder, quando eu digo o Estado, não é o Estado, é o Estado constituído, o governo tem que botar a mão no momento desse. E onde é que está a mão do governo? Por exemplo, o Badesc. Esse é um momento que o pequeno, micro, médio empresário precisa de fomento, precisa de ajuda, precisa de apoio. Eu estava conversando esses dias com um empresário que é conterrâneo nosso aqui, mas ele é empresário na Alemanha, tem uma transportadora, Federal do Lodete, lá na região de Munique. E lá a Alemanha deu a volta e já saiu da pandemia. E ele me dizendo, lá o empresário não precisou bater na porta para buscar apoio. A estrutura de poder já colocou na conta da empresa para pagar, muitos anos depois, o primeiro, sem necessidade de retorno. Porque o poder público, a estrutura de poder, tem que garantir esse apoio, colocar a mão presente para garantir a máquina funcionando. Porque o garantir a continuidade dos negócios é garantir a receita depois. Então, onde é que está o Badesc? O Badesc é o Banco de Fomento de Santa Catarina. É a janela do Estado para dar esse apoio, suporte, aporte para o micro, pequeno, médio empreendedor. O grande se resolve com maior facilidade, mas o micro e pequeno, que abriu uma linha de crédito em horas e sumiu, desapareceu. Mas se não aparece no momento desse, quando vai aparecer? No tempo de normalidade, quando está tudo certo, está cheio de banco aí, está cheio de banco de fomento aí. Esse era o momento que o governo tinha que mostrar a presença pelo Badesc. Então, não reajustar a tarifa é básico, elementar, meu caro Otto, a gente não poderia nem estar discutindo isso. Tinha que estar discutindo, garantir que não vai ter corte, pelo menos até outubro, novembro, quando estivermos vivendo no auge da pandemia. Professor, com relação ao auxílio aí aos empresários, como o Adelor mesmo bem falou, existe um PL agora que dá continuidade ao programa Juro Zero, que é muito importante para o microempreendedor individual, né? Muito importante. Essa questão do Juro Zero para geração de oportunidade, para geração de riqueza, é interessantíssima. Neste momento, onde há carência de recursos, porque o Estado está arrecadando mais, o Adelor tem razão. Não só o Badesc, o BRDE, que é do Extremo Sul, que estão os 3 estados, o BNDES, né, o Banco do Brasil, a Caixa Federal, onde o governo pode dizer o que pode ser feito, precisariam estar cuidando do empresariado. Importantíssima essa participação da Assembleia com o projeto de lei que garante prorrogação, que garante ampliação, que garante um pouco de conforto para aquele cidadão que resolveu empreender e que está gerando riqueza, que está gerando produção e gerando oportunidade para outros conterrâneos, para outros catarinenses, para outros brasileiros e até não brasileiros que tenham a oportunidade de trabalhar. O Juro Zero, nesse momento, é um fomento importantíssimo, porque qualquer que seja o juro, nesse momento de desequilíbrio, ele é brutal, ele é fatal para a sobrevivência de um pequeno negócio. Então, é importantíssima a participação da Assembleia com essa sensibilidade para garantir este fomento, já que o Adelor foi muito competente na análise aqui, demonstrou, comentou que não existe outros fomentos. Uma pena que esse não seja necessário o suficiente para toda a ancoragem que a economia catarinense precisa, porque a economia de Santa Catarina tem grandes empresas, tem empresas de porte nacional e global, mas ela tem forte geração de emprego e de renda na micro e pequena empresa em produção. Professor Hildo, nosso tempo infelizmente chegou ao final, queria agradecê-lo pela participação hoje no Edição Extra. Gregório Silveira, Adelor Lessa, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por ter essa oportunidade de conversar um pouco com a Adelor também. Obrigado pela oportunidade de estar conversando com o telespectador da TVA. À disposição, parabéns pela iniciativa e uma boa conversa. Isso enriquece a nossa população, a nossa audiência e o cidadão catarinense. Adelor, obrigado pela participação. Imagina, uma honra. Um abraço, professor Hildo Silva da Silva, uma das nossas referências aqui no sul de Santa Catarina, uma das referências do jornalismo no sul de Santa Catarina, sempre bom estar com ele. Obrigado, Gregório, pelo teu convite, né, pela honra de ser convidado por ti, estar mais uma vez aqui é sempre uma honra. Muito obrigado. E o programa Edição Extra de hoje fica por aqui. A todos de casa, muito obrigado pela audiência e até a próxima.